Olá, pessoal. Aqui é a professora Dinane Armstrong, sou coordenadora da disciplina optativa Introdução à Medicina Baseada em Evidências. Estamos dando início à nossa disciplina com um bate-papo entre os professores da disciplina, o professor Rodrigo Vidérios, o professor Anderson Armstrong e eu, e o nosso professor convidado, Luiz Correia, que é professor da Escola Baiana de Medicina, em Salvador, e é o diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências e do blog Medicina Baseada em Evidências. Divirtam-se. Então, eu começaria, Luiz, com algumas perguntas, né? Por que a gente fala em medicina baseada em evidências? Né? Existe uma medicina que não seja baseada em evidências? Né? Tem sido muito falado hoje em medicina baseada em evidências. Então, Isso, obrigado, Dinane. E o primeiro que eu queria até parabenizar vocês por essa iniciativa da disciplina de medicina baseada em evidências. Eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de colaborar com isso, né? A gente tem esse pensamento de uma maneira semelhante, que eu digo que é o pensamento científico aplicado ao raciocínio clínico, né? E eu fico muito feliz de poder estar participando da abertura desse curso. E que é mais um motivo de a gente estreitar a nossa parceria que já existe há tantos anos, né? Essa eu parceria de agradeço amizade. bastante a sua participação, Luiz. É uma honra para a gente. Tá bom, a honra é minha. Então, será que existe medicina baseada em evidências? O que é isso, né? Medicina baseada em evidências? Na verdade, esse é o nome de meu blog, é o nome do podcast, é o nome da minha disciplina também na Baiana, é o nome do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Baiana. Mas não existe isso. Isso é uma fantasia mal construída. Porque na medida que a gente cria essa fantasia, medicina baseada em evidências, dá a impressão de que deve existir outra medicina. Na verdade, só existe uma coisa, medicina. E a medicina contemporânea, isso sim, deve ser norteada por conceitos científicos. Norteada, ok? E não comandada por artigos científicos, né? Mas deve ser um dos nortes do nosso processo de decisão, né? Então, o que a gente tem que fazer é medicina. E quando eu digo contemporânea, é porque nos dias atuais existem evidências científicas, existe o paradigma epidemiológico, enquanto nos séculos anteriores ao século XX não existia isso. Então, realmente não poderia existir medicina baseada em evidências naquela época. Mas nos dias de hoje é óbvio que a medicina tem que ser baseada em evidência. Então, quando a gente utiliza esse nome de uma maneira repetida, dá a impressão para muitos de que isso é uma coisa à parte, é, digamos, um estilo de fazer a medicina. E muitos usam isso, muitos dizem para a gente, não, você é um professor, você é um cientista, e por isso que você fica falando esse negócio de medicina baseada em evidências. Alguns acham que para fazer medicina baseada em evidências tem que fazer mestrado ou doutorado, quando na verdade, quando a gente traz a percepção de que medicina baseada em evidências é simplesmente medicina, isso traz a conotação de que é basicamente algo feito para o consumidor da ciência e não para o produtor da ciência. Não é para o cientista, é para o médico. O médico que está na linha de frente deve fazer simplesmente medicina como ela deve ser feita. Ô, E Luiz, não medicina baseada em evidências. Eu acho, inclusive, a gente não tem o contrafactual para comparar, mas eu acho que se não tivessem criado esse nome na década de 80, em que quem criou até se vangloria com isso, foram aqueles canadenses, talvez a gente estivesse fazendo uma medicina mais baseada em evidência. Porque ao se criar isso, criou-se uma polarização, uma dicotomia. Inclusive um preconceito com quem se diz professor de medicina baseada em evidências. Então a gente tem que aproximar de novo e combater essa dicotomia, harmonizar. A gente está falando apenas de uma coisa: racionalidade do processo de decisão médica. E como componente dessa racionalidade deve existir o paradigma científico. ô, Luiz, quando você coloca essa questão da dicotomia, de antagonismos dentro da prática da medicina, talvez pelo fato de que muitas vezes a pessoa verbalize isso, né? Não, isso aí é medicina, isso aí é baseado na minha experiência. E a gente sabe que, naturalmente, os médicos com mais experiência, eles têm algumas vantagens em relação ao médico com menos experiência. Então, no seu ponto de vista, como é que você incorpora a experiência médica nessa prática médica em que há naturalmente a experiência, mas há naturalmente as evidências,
mas também a experiência vai ter o seu papel. Como é que você incorpora nesse... Então, a experiência é importantíssima. Eu prefiro ser cuidado por um médico experiente do que um médico inexperiente, desde que você ajuste para a racionalidade científica de ambos. Com a mesma racionalidade científica, eu experiente. Agora, quando o indivíduo confunde o valor da experiência, aí se torna algo problemático. Porque o valor da experiência não está na prova de conceitos, nem de acurácia, nem de eficácia, nem de acurácia diagnóstica ou prognóstica, nem de eficácia. O valor da experiência está na aplicação dos conceitos. Então, eu preciso de um conceito que eu chamo do norte, conceitual científico, mas um médico experiente ele vai aplicar esse conceito muito melhor no paciente certo, no melhor paciente, na melhor hora, né? E vai ter capacidade de concatenar aquele conhecimento científico com os valores e preferências do paciente também, tá? Então, é muito importante a experiência, mas que seja usada da maneira certa. E a experiência tem sido usada ou tem sido proposta exatamente para o indivíduo dizer, na minha experiência isso funciona. Na minha experiência isso funciona, ele está valorizando mais a experiência pessoal do que uma evidência científica. A experiência pessoal é importante para o uso do sistema 1, para o uso, às vezes, da nossa intuição, que é importante, mas no conceito científico, ela falha muito, né? Na realidade, é muito difícil a gente ter um tamanho amostral adequado na nossa experiência pessoal, e mesmo se a gente tivesse esse tamanho amostral adequado, a gente não tem uma planilha de Excel na cabeça para calcular automaticamente significância estatística, obra do acaso, ou alguma coisa assim, para que essa experiência científica traga informações. E, em segundo lugar, nossa experiência é muito mais repleta de vieses, dos diferentes vieses, do que alguma observação baseada no método científico. Como, por exemplo, o viés de confusão, é claro. Quem a gente indicou o remédio é diferente de quem não indicou, a gente vai sofrer de viés de confusão, a gente vai sofrer de viés de aferição, na medida que a gente tem nosso próprio viés de confirmação também. Então, a nossa natureza é enviesada. Então, eu não posso usar minha natureza para criar um conceito científico. Eu tenho que ter a humildade de dizer, para criar o conceito científico, eu preciso de um método que me filtre, que filtre a minha percepção. Um filtro para a minha percepção em relação à realidade da natureza, à realidade do universo. Ok? Então, a experiência é importante para a gente saber usar o nosso conhecimento no paciente, mas não para criar o conhecimento. Na verdade, em muitas situações, a experiência clínica faz a gente desaprender. Porque a experiência clínica é muito baseada em viés. Então, a gente desaprende. Não, na minha experiência funciona. Isso não está demonstrado aqui, mas na minha experiência funciona. Você devia estar olhando para a evidência. Aí você olha para a experiência e desaprende o que a evidência te ensinou. Né? A gente pode discutir muito por que essa experiência pessoal ela pode ser enviesada, né? Mas inclusive, é caricatural. Eu tenho até uma postagem no blog que eu chamo da cegueira da experiência clínica ou alguma coisa assim. Porque é exatamente essa situação que as pessoas dizem, na minha experiência isso funciona, e para situações prognósticas, é impossível você perceber eficácia de alguma coisa na nossa prática clínica. É diferente de tratamento de sintomas. O paciente está com uma dor e eu administro uma morfina, o feedback é imediato. Com isso, o feedback é imediato e a morfina para melhorar a dor melhora em todo mundo. Então, não tem aquela variação, é uma coisa assim de grande tamanho de efeito. Então, não tem muita variação de resultado e bateu, voltou o feedback. Então, a gente aprende com situações de feedback imediato. Agora, eu vou fazer um tratamento aqui para reduzir a mortalidade do paciente, impossível você falar de sua experiência clínica. Por quê? Porque nas situações prognósticas, o efeito do que a gente faz é probabilístico e a gente não consegue ver probabilidade.
A gente só consegue calcular com a planilha de Excel a probabilidade. A gente não consegue ver. Então, imagine uma situação de uma droga que reduz mortalidade e de grande benefício, digamos, NNT de 20. Como é que você vai ver no seu olho clínico um NNT de 20? É impossível. Você teria que ter 20 pacientes de um lado que você não tratou, 20 pacientes do outro lado que você tratou, e a diferença é em apenas um desses 20. Os outros 19 é tudo igual. Será que a gente consegue ter esses 40 pacientes no meio do dia a dia, que 20 você fez, 20 você não fez, a diferença é apenas em um, e você ainda vai dizer que você consegue perceber isso? Ô, Eu Luiz, estou falando uma questão numérica, fora todos os vieses de sua percepção. só para aproveitar o gancho, deixar os colegas falarem também, mas você está tocando, está beirando aí num aspecto que eu acho muito importante na prática médica, não na prática de medicina baseada em evidência, como você colocou inicialmente, na prática da medicina, que é o profissional se sentir confortável em lidar com situações de incerteza, de probabilidade. E muitas vezes o ser humano não se sente muito confortável com isso, né? Ele quer dizer que tal remédio funciona, que tal remédio não funciona. Ele quer ter uma visão dicotômica da coisa. Ele quer sentir que ele está beneficiando o paciente dele e não que ele provavelmente está ou provavelmente não está. Então, como é que você lida e como é que você aborda para os teus estudantes essa questão de que a medicina é a ciência da probabilidade, é a ciência da incerteza e que a gente precisa estar confortável com isso? Eu acho que não é apenas uma questão de conhecimento, isso, mas é uma questão de percepção. Uma percepção que é uma percepção que vai além do ato médico, é uma percepção até da vida, de como boa parte das coisas boas e até as coisas ruins também que acontecem em nossa vida não são determinadas exatamente por nós, né? É um conjunto de fatores, uma questão multivariada, e a exatamente percepção que nem tudo decorre de uma intenção leva ao conceito do acaso, né? O acaso é alguma coisa que a gente não consegue estabelecer a causa, uma causa intencional. E o mundo é norteado por isso em grande parte dos eventos. Então, a forma como eu abordo com meus alunos é muito mais uma forma filosófica do que já falar desde logo do aspecto clínico da coisa, né? É filosófico de entender mesmo que o mundo é incerto e a gente não pode superestimar os nossos atos como se eles fossem uma garantia. E que muitas vezes a procura da certeza platônica é pior. Porque se eu quero criar uma certeza fantasiosa, eu vou também criar atos médicos fantasiosos. E atos fantasiosos, que têm baixa probabilidade de benefício, podem prevalecer as consequências não intencionais, né? Então, uma postura antifrágil, digamos assim, é uma postura de entender a incerteza como parte do processo, né? Pensar probabilisticamente e agir e tomar ações que conseguem moldar essa probabilidade. E ao também entender que às vezes essas ações, que a gente não tem mais o que fazer para garantir uma probabilidade de 100% de desfecho, a gente vai evitar fazer coisas fúteis ou coisas que podem prejudicar mais do que beneficiar. Então foi daí que eu fiz aquela analogia, né, no TED Talk com talvez a gente possa até colocar para os alunos verem também, com aquela história do screening de doença coronariana para Papai Noel. Se Papai Noel fosse no seu consultório médico nas vésperas do Natal para fazer um check-up, Papai Noel tem 500 anos, muito idoso, doença coronariana ele tem. Você faria um exame cardiológico, uma tomografia de coronária, talvez ele seja muito calcificado, né? Mas talvez uma cintilografia miocárdica nele, para detectar essa doença e proteger ele em relação ao infarto, que pode ocorrer sim no dia de Natal. Se eu vou procurando a certeza absoluta para garantir isso, ela é impossível, mas eu posso criar uma situação assim fictícia de que se eu fizer isso, eu estou protegendo, né?
E aí, se você fizer isso, pode ter consequências devastadoras para Papai Noel, que vai terminar revascularizado nas vésperas do Natal. E como é que vai acontecer aí nesse Natal? Né? Então, o que eu digo é que a gente não tem só que aceitar a incerteza. A gente tem que utilizar da incerteza como a principal ferramenta no pensamento médico. Não é aceitar, ó, infelizmente, a incerteza existe. Não é, não. O mundo, às vezes, é interessante porque é incerto mesmo. É muito mais interessante porque ele é incerto. E a gente tem que abraçar isso no processo do nosso raciocínio clínico. Ele vai ficar mais sofisticado. Quer ter um raciocínio sofisticado? Raciocínio baseado em certeza. Quer ter um raciocínio banal, superficial? Raciocínio baseado em certeza. Só que o que é que o médico quer fazer? Ele quer ter a decisão certa. Ele quer tanto ter a decisão certa que ele fica procurando a resposta certa. Às vezes ele está inseguro, o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar a uma pessoa mais experiente, esperando que essa pessoa lhe dê a resposta. A maioria dessas pessoas dão a resposta, só que não é a resposta certa, porque não existe certeza. Ou então ele escreve lá para Mayo Clinic, o cara da Mayo Clinic responde e-mail, eu faço assim, aí ele tem a sensação da certeza. Ou então ele cria um comitê de médicos para discutir, como se vários médicos incertos iria gerar uma resposta certa. Outra situação também platônica. Tudo à procura da certeza, que não ajuda. É melhor você abraçar a sua incerteza, procurar a probabilidade e tomar uma decisão probabilística. Ao abraçar a incerteza, a gente fica mais seguro na nossa decisão. Porque ao tentar a certeza, que é impossível, a gente fica inseguro na nossa decisão. Então, incerteza é igual a segurança. Certeza platônica é igual a insegurança. Então, a incerteza é essencial no processo do raciocínio médico, em boa parte das vezes. Você E fala, claro, inclusive, situações mais ou menos incertas, mas ela sempre deve permear o nosso pensamento. que com a incerteza você fica mais à vontade até para tomar uma decisão compartilhada também com o paciente, né? De acordo com as preferências dele, isso acaba levando em consideração. É por isso que é preciso decisão compartilhada, né? Porque a incerteza traz aquela ideia de é um trade-off entre benefício e prejuízo, risco, danos e benefícios, né? Então, entra realmente uma situação de que cabe à visão do paciente se ele quer se submeter a isso. Se ele souber qual é o preço que ele vai pagar, se ele souber qual é o preço que ele vai pagar e qual é, ou seja, qual é o investimento dele naquilo, que é o custo dele. Né? Ele vai passar por um procedimento, vai ser desconfortável, tem uma possibilidade de sequela, eu vou pagar isso. Mas qual é o retorno de meu investimento? Ele precisa saber, é como um investimento cada coisa. Então, tem pessoas mais conservadoras em investimento, estão certas, que não faz, e tem pessoas mais agressivas em investimento, estão certas também. Não tem o certo e o errado. Então, imagine que você é um consultor financeiro. O que o consultor financeiro faz a primeira pergunta? Você responda aqui um questionário para ver se você é conservador, moderado ou agressivo. Não é isso que eles fazem? Por que o médico não faz isso? O médico não se deixa influenciar na recomendação pela preferência do paciente. A preferência do paciente é essa. Ele não é um paciente que não quer fazer uma coisa que deveria fazer, não. Ou quer fazer alguma coisa que eu não acho que deveria fazer. A gente tem que customizar a nossa conduta para a preferência do paciente, principalmente porque ela é probabilística. Então, por isso que eu estou fazendo essa analogia com o consultor de investimento, que é uma coisa probabilística. E uma pessoa mais conservadora vai investir menos e ficar mais na sua, e uma pessoa mais agressiva vai querer fazer mais procedimento para ver se retorna o benefício. E às vezes quer pagar um risco. Então a gente tem que conhecer o paciente. Não é quem é certo ou quem é errado. Então não existe conduta certa. O que existe é a melhor conduta. A melhor conduta é aquela de melhor probabilidade e que também esteja alinhada com os valores e preferências do paciente. Tem que ter experiência clínica para conseguir fazer isso. Alguém que acabou de ler o artigo e não tem experiência clínica, ele ainda não consegue conversar, entender quais são os valores do paciente, identificar, individualizar. Tem essa dificuldade.
Então, é essencial a experiência clínica. Agora, para isso, e não para criar conceitos científicos. Luiz, a gente tem visto aí nesses tempos de pandemia, Covid-19, eu costumo brincar que às vezes eu estou me sentindo como técnico da seleção brasileira de futebol, né? E cada brasileiro é um técnico de futebol em época de Copa do Mundo. E hoje todo mundo é epidemiologista, é cardiologista, é médico, né? E às vezes o que a nossa Infectologista passando cloroquina. Então, assim, na realidade, a gente hoje vive um momento muito particular. Eu acho que até pelo contexto histórico, as polarizações políticas que estão acontecendo, mas é um momento muito particular em que a gente percebe claramente a dificuldade, muitas vezes, dos próprios profissionais médicos de adequadamente interpretar um artigo. Então, a gente fala em evidências, evidências, evidências. Nós estamos na era da informação, ou seja, na era em que nunca antes tivemos tanta informação circulando por WhatsApp, por lives, por redes sociais, pela própria internet em si, mas isso não está automaticamente gerando a era do conhecimento. Então, onde é que está o pulo do gato? A gente tem muita informação, os estudantes hoje têm muita informação, um estudante tem o Google, tem o PubMed aí à disposição, que na nossa época de estudante não era dessa forma, mas isso automaticamente não gera o conhecimento. Então, como é que você vê hoje, nos seus muitos anos de professor, que a formação médica vem ocorrendo nesse sentido, da formação científica, não no sentido de fazer ciência, iniciação científica e tal, e sim de compreender o que é exposto cientificamente e como isso está permeando o momento atual. Eu vou dizer o seguinte, Anderson e Dinani, vocês vão sentir um grande orgulho desses seus estudantes quando vocês, ao final do curso, começarem a ter esse tipo de discussão com eles. A gente pode fazer até uma outra ao final do curso. Porque é impressionante como essa geração atual é capaz de incorporar não só o conhecimento, mas a habilidade de pensamento e a atitude. Porque são essas três coisas, não é só o conhecimento metodológico, né? Eu diria que até o conhecimento metodológico é o mais fácil, certo? O que é um valor de P, o que é um viés de confusão, por que tem que ter estudo randomizado, o que é um risco relativo, isso é uma coisa fácil para qualquer médico. Médico não sabe isso porque médico é preguiçoso. Não é verdade que médico gosta de estudar. Pode ver em média, a gente gosta, mas em média médico não estuda nada. Então médico é preguiçoso, passou no vestibular já não estudou nada porque já sabe que vai se formar. Então existe isso, eu acho que uma das classes mais preguiçosas em relação ao que precisaria estudar. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser CDF, não tem que ser CDF. Reflita um pouco. A preguiça está em achar que medicina é uma profissão técnica apenas. Eu sei prescrever, eu sei entubar, eu sei passar o catéter. Essa é a preguiça. É legal, eu sei que é estimulante para o estudante entubar, claro que é, né? Mas tem algo muito além do técnico. Então a gente tem que deixar essa preguiça. Agora, a gente consegue ser médico sem estudar. A gente consegue ser médico sem pensar direito. É só aprender duas coisas, o vocabulário, porque você fala como médico, e as regras básicas. Para essa infecção bacteriana, esse antibiótico, para assim eu faço assado. Então, esse basal aí você faz e você passa como médico. Então, existe um processo de preguiça, em primeiro lugar. Então, tá na internet aí, mas o cara vai ler o que ele quer, para ele polarizar, para ele debater, mistura com política, em vez de estudar na dele, entendeu? Então, tem uma primeira questão que é falta de conhecimento. Não é um conhecimento estratosférico esse. Não é um conhecimento, assim, de grande dificuldade. Tem muito mais coisa difícil em medicina do que isso. Ele não aprende porque não quer aprender. Agora, esses estudantes nossos atuais, eles têm uma... Se a gente souber inspirar e mostrar que isso é interessante, eles ficam muito entusiasmados com isso.
E como eu conheço vocês, eu sei que vocês serão capazes de entusiasmar esses estudantes, entendeu? Então vai ser transformador, você vai ver. Essa disciplina não é ensinar, não, é transformar. Vocês vão ver como esses meninos vão se transformar nesse semestre, nessa disciplina. Por que transformar? Porque não é só conhecimento. Aí tem as outras duas questões. A habilidade do pensamento. Trabalhar com eles como pensar, o que é racionalidade, né? Assim, o raciocínio tem que ser econômico, o positivo versus o negativo, né? A incerteza. Essa habilidade do pensamento tem que ser trabalhada. Em segundo lugar, essa atitude. Por exemplo, uma atitude cética. Não é dizer que algo funciona que eu vou acreditar, né? Vamos primeiro perguntar de onde é que vem essa informação. Então, eu acho que é mais do que transmissão do conhecimento, que é o mais fácil, e as pessoas não têm esse conhecimento porque são preguiçosas. Isso aí resolveria facilmente com uma cafeína, tirando a preguiça ou alguma coisa, mas é trabalhar a cultura científica no meio médico. Essa cultura científica que tem que ser trabalhada e que eu acho que é o segredo, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, é uma questão de mudança cultural e mudança comportamental. Isso a classe médica não está ainda desenvolvida, porque a sociedade também não está. Então, você vê, o cara não só não sabe metodologia, como ele não quer saber. Ele vai querer prescrever hidroxicloroquina porque ele acha que é bom aquilo, ou politicamente é bom, e eu não estou condenando essas pessoas. O que eu percebo é que falta racionalidade. Há uma fragilidade de pensamento. Não é uma coisa proposital, eu quero prescrever porque eu... Não, existe... Fora aqueles que querem ficar famosos com o negócio de kit Covid, fora esses, assim, youtubers, o médico que está ali, às vezes, na linha de frente prescrevendo, ele está com boa intenção. Mas o que está faltando para ele é a racionalidade, que poderia ser explicada se a gente não ficasse acusando as pessoas. Eu não estou na linha de frente de Covid. Então, para mim é fácil falar, mas eu tenho que me aproximar dessas pessoas e tentar reconhecer a intenção delas, mas de alguma forma dialogar um pouco, que quando a gente não tem a prova do conceito, a probabilidade de que no final vai ser benéfico é muito pequena. Porque mesmo quando a gente tem a prova do conceito de que algo é eficaz, quando a gente faz, a probabilidade é muito pequena. Algo de NNT de 20, a probabilidade de beneficiar é 5% apenas. Uma terapia reduz mortalidade na insuficiência cardíaca. Ok, 5% dos pacientes vão se beneficiar. É pequeno. Ok? Imagine se eu não sei se isso é benéfico. Vai ser 5% vezes a probabilidade daquilo ser benéfico, que antes da demonstração é sempre baixa. Nessa situação aí, a probabilidade de consequências não intencionais supera a probabilidade de benefício. Então, é uma simples explicação que não está presente, não é porque as pessoas têm dificuldade de entender isso, é porque não está se conversando sobre isso, né? Não só na escola médica, mas na sociedade como um todo precisa conversar sobre isso. Esse problema não é só de medicina, é de todas as profissões, de todas as atitudes, de todos os processos de decisão que usa pouco probabilidade e evidências. Você fala nas suas aulas que nós não somos biologicamente preparados, nem tecnicamente preparados, nem na escola, nem na universidade, a pensar cientificamente, né? E a gente tem observado o Rodrigo como diretor de hospital, nessa fase de pandemia, as paixões, principalmente do pessoal até mais antigo, né? De querer dizer que estão matando o paciente ou estão cometendo erros por não prescrever essas drogas, né? Você tem um capítulo um capítulo de pandemia baseado em evidências que eu imagino que deve abordar bastante essa questão. Eu vou compartilhar com vocês isso. Tem que compartilhar, senão já está compartilhado, mas tem essa questão aí. Eu, inclusive, também tenho que ler o capítulo do livro de Anderson, né? Que tá na minha lista, né? Lembrei agora que parece ser muito interessante também em relação à pandemia. Mas essa questão de vou prescrever uma droga ou outra é o mesmo paradigma. A pandemia não trouxe um novo paradigma em relação a isso. Hidroxicloroquina. Eu me preocupo muito pouco com hidroxicloroquina. Eu me preocupo muito mais com certas hidroxicloroquinas que sempre existiram na cardiologia.
e que são mais prejudiciais do que a hidroxicloroquina, né? Ou das drogas de alto custo e de baixo benefício. Os tratamentos que estão aí, inclusive liberados pelo SUS, quimioterapias que prolongam horas de vida e de alto custo, tá? Isso é muito mais sério do que a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é um talismã diante dessa situação de desespero. Eu só acho que é um talismã pouco criativo. Porque se vai usar um talismã, use um talismã, não use um comprimido. Entendeu? Agora, efeito colateral é raro dessa droga. Pode ver aí nos ensaios clínicos, negócio de arritmia, não teve uma que matou ninguém. Então não é pelo efeito colateral. Não precisa polarizar assim. Agora, vamos ter talismã? Vamos. A gente precisa também disso. Mas comprimido de talismã que vem na farmácia? Não, a gente pode ter uns talismãs lá, entendeu? Chama aí os índios que vocês pesquisam. Vai lá, faz uns rituais. Ritual é muito válido. Aliás, quanto mais ritual, melhor efeito placebo. E efeito placebo funciona, desde que a gente seja honesto e não diga que placebo é outra coisa. Mas vamos rezar, vamos meditar, vamos dar carinho a esses pacientes, conversar. Enquanto você está ali prescrevendo hidroxicloroquina, não prescreva, use esse tempo para olhar no olho do paciente. Isso tem muito mais valor. Então, fé, crença, nesse momento, algum tipo de espiritualidade, alguma coisa, é muito importante. Eu acho que o tempo que a gente gastou e ainda gasta discutindo esse negócio de hidroxicloroquina é uma discussão inútil, para todos os dois lados é inútil. A gente podia estar gastando como melhorar a assistência dos pacientes. Assistência mesmo. Assistência, como fazer o tratamento que a gente já sabe que tem que fazer. Como fazer melhor o que a gente já sabe que tem que fazer. Em segundo lugar, como acolher melhor esses pacientes em seu desespero. Se a gente discute, imagine todos os webinars que teve de hidroxicloroquina, se fossem dedicados a esses dois pontos, a gente já está numa situação muito mais avançada. A gente está num momento que está gerando alinhamentos automáticos, né? Eu digo que a polarização ela vem disso, né? Assim, é do tipo, são tribos, né? Se você acredita em hidroxicloroquina, você acredita em porte de arma, você acredita em não sei o quê, se você não acredita, você é contra não sei o quê, você acha que, ou seja, é como se as pessoas tivessem que se dividir em facções e essas facções criam seus dogmas e esses dogmas são defendidos fervorosamente. Agora, eu nunca imaginei que ia chegar ao ponto de defender medicação de política para dizer use um remédio, use outro, entendeu? Não, porque a medicação não tem nada a ver com Nada, alguma coisa liberal ou conservador. nada, Né? nada, Você nada, consegue nada. entender porque um conservador, digamos, porque um republicano é contra o aborto e o democrata é a favor, ou de direita, ou de... Você consegue entender. Não é tão lógico assim, não, mas essas características têm algum link. Agora, um remédio, qual é o link que vai ter uma farmacologia com uma posição de direita e esquerda? Nenhum, absolutamente nenhum link. São esses alinhamentos automáticos. Você já vem com a lista de coisas que você acha certo e errado. Né? O seu rótulo já vem pronto. E para nós médicos, isso Deixa eu contribuir aqui. Uma TV me procurou a nível nacional, né, TV Brasil, alguma TV Cultura, para eu dar uma entrevista sobre a cloroquina. Eu recusei, foi naquele bem início mesmo, março, abril. Eu falei, se eu disser que sou a favor da cloroquina, vão dizer que eu sou alinhado à direita. Se eu disser que eu sou contra a cloroquina, e vocês não vão me dar meia hora para eu ensinar vocês o que é um estudo randomizado duplo cego, eu vou ser chamado de esquerda. Então, eu agradeço demais vocês terem me convidado para falar sobre cloroquina na sua TV, mas eu vou recusar esse pedido, porque não dá para explicar em 30 segundos, 1 minuto, que você tem numa televisão, numa entrevista. É muito mais complexo. Então, e aí eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica em relação também a... Nisso aí,
realmente quem é de esquerda está mais racional do que quem é de direita, entendeu? Sem querer ser de esquerda ou de direita, mas há mais racionalidade. Porém, a esquerda está pegando esse negócio de hidroxicloroquina também da mesma forma. Eu tenho dúvida se é porque eles estão pensando baseado em evidências, ou se o contra hidroxicloroquina é mais político do que... E eu vejo quem está defendendo a ciência também com uma posição polarizada. Né? Mesmo eu não gosto desse termo defesa da ciência. Não é uma guerra, pô. Então, é por isso que eu digo assim, eu não quero mais falar de hidroxicloroquina. Eu já disse isso, já passei algum tempo sem falar esse nome. Mesmo falando, eu falava o antimalárico, já voltei a falar. Eu não consigo parar de falar porque realmente é um exemplo caricatural e é bom para usar, mas é muito pouco importante isso. Então, as pessoas, tanto da direita como da esquerda, estão usando esse assunto. Os dois lados estão usando. Quem é defensor da ciência está usando isso em excesso também. E eu não sou defensor da ciência, porque a ciência não tem que ser defendida como se existisse uma anticiência. Porque se eu digo, eu vou defender a ciência, eu estou defendendo um ponto de vista, e o outro ponto é anticiência. Quem acha que a Terra é plana se acha científico. Eles não defendem anticiência, não. Vocês devem ter visto aquele coisa no Netflix, o documentário da terraplanagem. Os caras se acham científicos, eles explicam as coisas cientificamente, são engenheiros, físicos e etc. Entendeu? Então não existe ciência e anticiência. Então não tem por que defender ciência. Vamos parar, tira essa palavra ciência da jogada e vamos falar em racionalidade do pensamento, em razão. E aí vamos procurar todos uma mesma razão, porque às vezes até quem está do lado de um pensamento científico polariza também e usa excessivamente essa questão de hidroxicloroquina e mistura com posições políticas, porque há uma coincidência, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, de acadêmicos intelectuais serem mais de esquerda do que de direita. Então há essa coincidência. Mas a gente tem que evitar de toda forma que a discussão clínica e científica ganhe cunho político. Quer falar, Rodrigo? Pode falar. Luiz, você gosta muito de definir os parâmetros no vocabulário. E você disse que não gostava do termo medicina baseada em evidência. Criado pelos canadenses, o que você colocaria? Qual era o termo que você escolheria hoje, se fosse lançar o conceito? Então, o termo que eu escolheria é medicina. Vamos fazer medicina? Como ela deve ser feita, em primeiro lugar. Mas tem termos mais interessantes. Se a gente tivesse que usar medicina baseada em alguma coisa, eu acho que eu tenho mais ideias. Por exemplo, uma ótima ideia é medicina baseada em incerteza. Eu acho que essa ia sugestionar bem a adequação do pensamento médico. Ou medicina baseada em probabilidade. É uma coisa interessante também, né? Ou medicina baseada em desfecho. Porque, na verdade, a evidência não é o objetivo. O objetivo é o desfecho do paciente. Entendeu? A evidência é uma das ferramentas para se alcançar o desfecho. Então, o que é medicina baseada em desfecho? Eu vou prescrever isso. Qual é o desfecho dessa minha prescrição? Um outro termo ótimo é medicina baseada em valor. Porque o nome valor traz o pensamento econômico. Qual é o valor dessa questão? É a magnitude do benefício subtraída pela magnitude do dano. Então, medicina baseada em valor é uma boa questão. E traz também o valor pessoal do que você está fazendo, né? Então, eu penso também nesses nomes. Um outro que eu gosto muito é medicina baseada em humildade. Justamente para dizer assim, não é a eminência que está falando. A humildade é dizer, puxa, pelo menos em relação às provas do conceito, são as evidências que vão me trazer. Segundo componente da humildade, mesmo quando isso é eficaz, é apenas uma probabilidade, não é uma certeza. Né? Então, eu sugiro esses nomes, são muito melhores do que a medicina baseada em evidência. E aí os caras inventaram esse nome, lançaram, e depois tiveram que ficar se explicando, né? Aquele artigo de David Sackett, o que é e o que não é medicina baseada em evidência. Eles se atrapalharam todo quando disseram esse termo, porque depois eles tiveram que dizer, não, mas não é só evidência, não.
É evidência, mais experiência clínica, mais preferência do paciente, aquele diagrama lá. Tem que ficar explicando isso que é óbvio, porque inventou o nome errado, medicina baseada em evidência. Se inventasse qualquer um desses, não precisava ficar se explicando. Eu percebi, no período que a gente esteve nos Estados Unidos, eu percebi que os alunos não, desculpa, os pacientes perguntam muito para o médico qual é o percentual, qual é a chance disso dar errado, qual é a sua experiência, quantas cirurgias dessa você já fez e quantas deu certo, quantas deu errado. Então, como eles são muito cobrados em cima disso, acredito até por questões de segurança, você acha que a medicina americana está se aproximando mais a esse pensamento de probabilidades do que a nossa? Eu não sei responder isso. Eu acho que não. Eu não tenho evidências assim para responder isso, mas eu concordo com você que a discussão com o paciente fala mais em probabilidades do que Aqui, né? aqui. Mas eu não sei se isso está levando realmente a uma verdadeira decisão baseada em racionalidade, né? Até mesmo porque essa própria decisão compartilhada, o que chamam de share decision making lá, eu acho que não é, que é basicamente jogar as probabilidades para o paciente para ele sozinho decidir. Isso não é compartilhado. Isso é muito mais uma decisão delegada ao paciente, baseada em números. O paciente não quer, se ele for engenheiro ou matemático, ele pode até querer números, mas ele quer que você ajude ele a decidir. Então, eu acho que a verdadeira decisão compartilhada é você conhecer seu paciente, se ele é um investidor de baixo, médio ou alto risco, e baseado nisso, você customiza a sua recomendação para ele. Então, quando você lançar a recomendação, você já vai estar customizada para ele. E aí, a partir daí, vai haver. É claro que vão surgir alguns números, mas eu tenho a sensação de que dar esses números aos pacientes para que eles decidam, eles não têm esse treinamento. Se boa parte dos médicos não tem esse treinamento de racionalidade do processo de decisão, quanto mais paciente, né? Então, eu concordo que há no diálogo e na fala uma fala mais probabilística, mas eu acho que isso não está gerando o avanço do processo de decisão compartilhada. Luiz. É interessante como a gente, como médico, não estuda decision making, né? Não tem isso na faculdade, processo de decisão baseado em certeza, como pensar o processo de decisão. E isso é a mais importante tecnologia da medicina, é a decisão, é o processo de decisão. Ô, Luiz, Então a gente você vai... Uma das coisas que os médicos gostam, né, é de muitas vezes se referir ao seu ofício, à sua arte, e colocar a medicina como sendo também uma profissão que tem uma forte veia artística. E nós estamos aqui numa disciplina de medicina baseada em evidência. Você tocou aí no uso da experiência dentro desse conceito de medicina. Como é que você vê essa relação da medicina com a arte, a prática da medicina com uma prática mais artística? eu acho boa, é uma metáfora, né, com a arte, mas eu acho boa a metáfora com a arte. O artista é criativo e o médico tem que ser criativo também. A gente tem que ser criativo. A medicina baseada em evidências não é copiar o que está no artigo, não. Você tem, na realidade, um norte científico e você precisa de alguma criatividade para aplicar aquilo, né? A criatividade do próprio processo de pensamento. Então, eu acho que criatividade é importante no pensamento médico. E o artista é criativo. Isso é uma primeira, digamos, interface de arte e medicina. O artista também é sensível, né? E nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos nos colocar isso é uma das grandes dificuldades nossas, é nos colocarmos na pele do paciente. A gente sofre da inversão da pele no jogo. Muito comumente a gente toma decisão baseada na nossa pele. Se eu fizer isso aqui, não vão me dizer que eu não tô, que eu tô errado. E
Então, às vezes, a decisão baseada mais no nosso interesse, não estou dizendo interesse comercial, não, no interesse de que eu estou tomando a conduta certa do que no interesse do paciente. Então, a gente tem que ter sensibilidade do artista, que é muito típica de um artista, para entender o outro lado, entender o paciente, entender esse processo. Né? Falta também sensibilidade. Né? Então, criatividade, sensibilidade são características do artista, né? Uma certa subjetividade mesmo nesse processo aí de decisão. Um pouco de intuição a gente precisa. De novo, não é intuição para provar conceito, mas a gente precisa de intuição para tomar decisão em medicina também. Porque a gente não tem um computador, uma inteligência artificial na cabeça para tudo ser. Volta e meia a gente não consegue encaixar uma racionalidade para um processo de tomar decisão. Aí a intuição ajuda um pouco, a gente nem sabe por que a gente tomou aquela decisão que foi adequada. A gente tomou por causa de uma heurística mental lá, que é a intuição. Então, na hora certa, a intuição também é bom. Então, tudo isso é uma coisa que é característica do artista. Então, eu acho que é uma coisa, essa comparação com a arte traz essas características que devem ser características do médico. Né? Ô, Luiz, eu estava colocando esses pontos para a gente chegar abordar um aspecto que eu acho interessante. A gente, ao longo do período que eu sou médico, eu vi crescer em importância as publicações de guidelines, de diretrizes, que eram mais tímidas, eram menos comuns e que foram cada vez mais comuns. Hoje em dia a gente tem guideline para praticamente tudo, em cardiologia em especial, a gente tem guideline para tudo. E também, mais recentemente, surgimento de inúmeros blogs, e não medicina baseada em evidência, que eu acredito uma tentativa de tirar da caixa o pensamento do médico, mas muitas vezes fazendo o oposto, e literalmente criando caixinhas, organogramas, fluxogramas, muitas vezes para tratar doenças extremamente complexas, com evidências extremamente frágeis, mas criando caminhos meio que automáticos na condução. Então, eu sempre faço uma análise muito crítica das diretrizes. Eu digo para os residentes que eles têm que conhecer, mas que eles têm que ser capazes de criticar cada ponto que é colocado, cada nível de evidência, cada grau de recomendação. Eu tive já o prazer de fazer parte de guideline nos Estados Unidos e de diretriz no Brasil, e sei que o processo não é um processo matemático. Não é um processo adequado. Você tem vontade de não ler depois. Fizesse uma análise crítica disso, desse crescimento do grau. Isso está em diretriz, isso não está em diretriz, é muito comum numa discussão clínica se colocar isso. E essa questão dos fluxogramas, o sentido oposto à medicina baseada em evidências do seu blog, que é tirar da caixa, a gente tem visto um movimento de encaixotar tudo. Eu queria ouvir tua opinião. Então, esse segundo ponto que você falou é interessante, porque eu acho que a gente nunca conversou especificamente sobre isso, e você está colocando um pensamento que é muito meu, né? É muito meu pensamento, que não é o pensamento comum. É comum um pensamento que, ok, que guidelines, diretrizes têm problemas, a maioria das coisas não é evidência tipo A, que tem conflito de interesse, isso aí, ok. Mas esse segundo pensamento que você falou aí é bem original e coincide com o que eu venho falando também, que é péssimo esse negócio de guideline, de regra, porque de recomendação de guideline é um paradigma que atrofia o pensamento médico e leva não a medicina baseada em evidência, mas a medicina baseada em regra, né? E você vê aqueles algoritmos, às vezes, altamente complexos e que não resolvem as coisas porque eles não pegam todas as situações. Enquanto, na verdade, em vez de ser uma medicina baseada em recomendação, em regra ou em algoritmo, deveria ser uma medicina baseada em princípios. Em princípio, tá? Então, vamos dizer assim, muitas vezes esses algoritmos é a imitação do resultado de ensaios clínicos. Não é realmente a percepção da prova do conceito. Então,
vamos dizer que tem um algoritmo lá para você vai fazer trombólise e embolia pulmonar. Aí o cara vai botar assim, se você tiver em choque, e diz isso mesmo, pressão menor que 90, trombólise. Não sei o que lá, tudo bem, não trombólise. E aí tem dizendo assim, se troponina positiva, se não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, vai dizer assim, em certos casos faz, em certos casos não faz, cheio de regra, um algoritmo cheio de parâmetros, né? Como se fosse assim, se você estivesse num avião, pilotando um avião. Quando, na verdade, você não precisa aquilo ali não resolve, você não consegue encaixar todos os pacientes ali. Às vezes você encaixa de uma maneira caricatural. Por exemplo, você diz assim, eu não vou fazer a trombólise porque a pressão sistólica está 100, não está ainda abaixo de 90, eu tenho que ser 90. Isso está demonstrado? Não. Né? Então, quando na verdade você deveria não ter algoritmo nenhum, ter apenas um princípio na cabeça que é o conceito comprovado. O conceito comprovado é que trombólise na embolia pulmonar é benéfico. Trombólise na embolia pulmonar é benéfico. Agora, qual é o benefício? É prevenir que o paciente entre em choque. E se você previne que ele entre em choque, ele previne morte. Por que eu estou dizendo que ele é benéfico? Porque aquele estudo peito foi um estudo positivo, que randomizou pacientes sem choque, com eco ou com troponina, alguma coisa assim. Ele reduziu eventos. Ele reduziu a progressão para choque. O combinado de progressão para choque e morte reduziu. Só você não vê muito efeito em morte porque ninguém morreu quase. Entendeu? Então você não tem como mostrar. Mas aquele conceito de que trombólise tem um benefício clínico na embolia pulmonar existe. Agora, como resolver isso? Não é com algoritmo. É saber o que a trombólise faz. Vai prevenir choque e morte. Quem entra em choque morre. Agora, aplique isso, porque trombólise sangra. Aplique isso no paciente que precisa disso. Quem é o paciente que precisa disso? Que vai morrer. Então, se você estima pelos parâmetros que esse paciente tem 10% de probabilidade de morte, se você considerar ali a 50% de redução relativa de risco, ele vai ter um NNT melhor que o NNH do sangramento. Então, eu só tenho um conceito. Reduz evolução para choque, que é o que mostrou aí. E quantos por cento reduz? A redução relativa do risco. Eu pego o meu paciente, o risco dele de morte ou de alguma evolução e multiplico essa redução relativa do risco e vejo naquele paciente, ele vai se beneficiar o suficiente para superar o risco de sangramento que a gente sabe qual é? Então você não tem uma regra, você não tem um algoritmo que diz o que fazer com esse, o que fazer com esse, o que não fazer com esse. Você tem um princípio na cabeça, que é trombólise previne choque, vai prevenir morte, e quantos por cento previne. E aí você usa em diferentes pacientes. Então o algoritmo não vai conseguir. O algoritmo atrofia, você não pensa probabilisticamente, cria a ilusão da medicina baseada em certeza, que se eu estou fazendo isso é porque eu estou certo. É péssimo, é ridículo aquele algoritmo, um algoritmo super complexo para o cara decidir se vai usar estatina ou não no paciente. Você falou de tratamento da TEP, né? Mas pô, se você olha para os algoritmos de ecocardiografia, nossa área, nós dois trabalhamos com eco, para você ver o que é uma insuficiência mitral importante, o que é uma... Nossa, aquilo ali você não consegue... Você olha para aquilo, não tem evidência, não tem... Isso é extremamente complexo, tem milhões de parâmetros, e isso faz com que ninguém, na prática, inclusive, busque aquilo de forma matemática, pelo menos na ecocardiografia a gente não vê tudo então, isso. É bom que você deu esse exemplo, porque a gente sai um pouco de negócio de tratamento, né? E é o mesmo processo em questão de diagnóstico, imagem. Os guidelines de eco são caricaturais e as pessoas ficam presas naqueles parâmetros, uma parâmetromania, né? Como se aqueles parâmetros tivessem sido muito bem demonstrados, inclusive. Eu acho caricatura. Para falar de função diastólica, os caras, para descrever uma função diastólica, usam aqueles algoritmos. Olhe o eco, tá na cara de que esse paciente com esse grau de disfunção sistólica, com esse tamanho de átrio, tá na cara de que isso aqui é pseudo-normal. Aí os caras às vezes fazem aquele negócio todo que eu não tenho na cabeça e chegam a uma conclusão de que é normal. Então, parece que ofusca a visão, né? Esses algoritmos. Então, eu acho que é bem interessante o exemplo que você dá
desses algoritmos de interpretação de eco. Eu ainda acho muito interessante essa questão do algoritmo do eco, e em quem faz imagem, a experiência se sobressai ainda mais do que na questão clínica, né? Porque imagem é você ver e associar com o que você já viu. Então, quem faz muito, você vê demais. Mas é interessante, justamente isso que você colocou, de que você olhou ali, você meio que já pelo conjunto da obra reconhece. Você falou, por exemplo, do átrio esquerdo para o diagnóstico de disfunção diastólica, e quando você vai para os algoritmos, você vai e todos eles recebem a mesma pontuação, como se eles fossem horizontalizados, como se a onda linha, um outro parâmetro que é muito mais, digamos, frágil do que um aumento do volume do átrio esquerdo, e seria hierarquicamente, você vai valorizar mais, porque você já tem experiência de lidar com isso, e os guidelines não conseguem abraçar isso. Eu gosto de discutir muito eco, porque, concordo, traz muitos viéses cognitivos a forma como bons ecocardiografistas agem. Uma dessas questões é essa parâmetromania. E quando você deve ter essa experiência também. Quando você pega o laudo do eco, que está dizendo ali, descrevendo o tamanho do átrio, baseado no volume ou no volume indexado, que você olha aquele átrio e diz, não é severo, não é acentuado isso. Ou então você diz, é acentuado e o cara está dizendo como moderado. Uma coisa que está na cara, olhe e diga. Não é, e o cara abdica da visão do óbvio que eu estou dizendo, e vai para o número. Se não tiver óbvio, aceite que não é óbvio. Descreva como não óbvio, né? Outra coisa, estenose mitral, estenose aórtica importante é menor do que 1. Estenose aórtica moderada é maior do que 1. Por que esse número é mágico, gente? 1.1, a depender do quadro clínico, coloque a TAV no cara. Agora não, porque é 1.1, o cara começa a usar um monte de outros parâmetros que foram publicados ontem, sem ajuste estatístico, valor preditor independente, como se aquele parâmetro publicado no JACC recentemente fosse ser um divisor de água. Porque eu tenho que dizer se esse 1.1 é importante ou não. A importância está no quadro clínico, o cara tem 1.1, está sincopando toda hora, entendeu? Você não tem outra razão. Então a gente não precisa desse amor aos parâmetros tão grandes. E o ecocardiografista propõe muitas vezes isso, né? Então eu acho que é um campo muito para discussão de racionalidade, de processo de decisão, né? Outra coisa que eu critico não sei por que as pessoas não podem se definir. Não pode, já tem 3 classificações: leve, moderado e acentuado. Por que tem que inventar leve a moderado, moderado ou acentuado? Já diminuiu a reprodutibilidade. E o que é que significa isso? Na verdade, essa invenção... Eu gosto disso porque é quando o ecocardiografista diz, eu não tenho certeza, meu amigo. Ele está só dizendo isso para o cara, olha. Pode ser que seja ele diz que ele quer acertar. Ele quer acertar, entendeu? Aí é a procura da certeza, entendeu? Ele está dizendo que é leve, que é moderado, é severo. Então ele quer acertar numa classificação que agora é de 5. Quer acertar. E qual é o valor clínico dessa classificação? Eu já interpreto como ele está aceitando que não sabe, não tem a certeza. Assim, colocando na posição, fazendo isso, né? Que eu já fiz, né? Se você também faz, eu acho interessante essa sua provocação, que ele está aceitando a incerteza. Eu acho que não, que ele está procurando a certeza, e por isso ele não toma posição. Porque ele está procurando uma certeza que ele não conseguiu encontrar. Porque se ele entrar num clima de que certeza não é importante, ok que eu fale que é severo, e não seja. Não é minha obrigação dizer exatamente como o mundo é. Entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Ok que eu fale que é moderado e depois eu não tenho obrigação de acertar. Então, como eu tenho a obrigação de acertar, eu crio uma subclassificação para acertar na sub. É isso que agora,
Por que eu estou criticando isso? Porque eu acho inútil, eu acho que atrapalha o raciocínio clínico. Você diz ao clínico moderado a severo, se defina, meu amigo. Me ajude. Você fica nesse negócio de moderado a severo. E aí eu criei isso para mim. Quando eu fiquei na dúvida de moderado a severo, eu criei critérios que eu vou me definir, né? Se eu estou na dúvida entre moderado e severo, é severo, meu amigo. Eu vejo com relação a... Leve ou moderado não é leve, é moderado. Pronto. Agora, se eu estou na dúvida entre leve e não existe, não importa também. Com relação a essa hipervalorização dos guidelines, eu vejo assim, que a maioria de nós não tem uma formação para pensar cientificamente, para avaliar trabalhos de forma crítica, avaliar o valor do trabalho científico. Então, é muito prático e muito cômodo as pessoas pensarem, eu vou deixar para aquele grupo de profissionais que estuda e que tem conhecimento para comparar os trabalhos e dizer para a gente a receita, porque o que a gente quer é o que eu faço, né? A gente tem esse costume de ter a medicina baseada em dogma, em certeza, né? E se alguém vier com a receita e disser, olha, a gente faz um resumo dos trabalhos e é assim que é para fazer, a maioria acha muito prático, porque como você mesmo falou, nós somos preguiçosos e não temos o preparo, né? Uma das coisas que eu acho é que não precisa ter pressa para analisar trabalho. O trabalho está apresentado aqui no Congresso Europeu, daqui a pouco já está no Congresso sendo apresentado, no Congresso Brasileiro, no simpósio da rede, não sei o que lá, sendo apresentado. Calma! Por que não analisar isso com mais calma? Por que não digerir isso, aguçar os ouvidos em relação a isso? Então, com calma, a gente vai lendo as coisas. Porque, assim, foi apresentado hoje, vira notícia. No estilo de notícia jornalística. Mas eu não estou falando de jornalística de jornalista, não. Os médicos fazem um papel de jornalista. Eles, inclusive, quando podia ir, ia para lá, pegava o microfone, ficava na frente do auditório, dizendo, foi lançado tal ensaio clínico, o resultado é esse, entrevista aqui quem apresentou. Isso é coisa de jornalista, que lança notícia. Só que a evidência científica não é notícia. A evidência científica é uma informação. A maioria delas não são novidades. Porque a evolução da ciência não se dá com um trabalho. Esse é o mito da descoberta. Não é um trabalho. É um acúmulo de trabalhos aos pouquinhos. Quando você descobre lá, você não descobriu, não. Foi a evolução lenta e progressiva que chegou naquele ponto. Então, esse paradigma de congresso, de trazer novidade, os médicos viram jornalista, tira o tempo da gente, ou a tranquilidade, para a gente fazer essa análise que você está falando, Dinani. Então, não é porque é difícil. Aí eu quero, então, que alguém, um desses jornalistas médicos aí, faça essa análise e me passe, porque parece que é uma produção industrial de informação. É como se fosse necessário inúmeras informações em cada congresso de 6 em 6 meses. Assim, estou pensando aqui em cardiologia, como se fosse necessário tantos late breaking clinical trials, a maioria testando hipóteses inúteis. Mas é como se aquelas informações fossem necessárias. Esse volume vira uma produção industrial. Ninguém tem condição realmente de analisar tudo isso, não. E aí, terceiriza para esses jornalistas que fazem uma análise muito superficial, muitas vezes baseada no viés das tribos, né? E a gente fica nisso. Mas se a gente entrar no slow science, eu vou ler aqui um artigo por mês, vamos dizer assim. Provavelmente você está lendo o que é importante. Não tem mais de um importante assim por mês. Nem em Covid tem coisa mais importante no mês. Não vi nenhuma descoberta em Covid. O que está sendo feito, está funcionando, a gente já sabia. Que corticóide funciona numa inflamação pulmonar intensa, a gente já sabia. Então, não teve nenhuma descoberta, nem vacina descoberta. Vacina é a evolução a aplicação de uma tecnologia que já existia e vai desenvolver, vai ficar pronta. É isso. Então, não precisa ter tantas descobertas. Então, se você lê um artigo por mês, é muito suficiente. E aí a gente digere aquele artigo. Esses caras que estão escrevendo guidelines, como o Anderson falou aí, que já participou de vários internacionais, não tem tempo de fazer isso, não, porque tem 300 artigos lá para eles lerem ao mesmo tempo e citarem. Veja a quantidade que cita. Então, se a gente for no menos é mais, dá tempo de digerir. Dá um tempo maior de digerir. Mas, Luiz, eu acho que é um primeiro passo, não ter pressa. Eu acho que eu ia pedir para você abordar dois pontos ainda, se você tiver tempo. Um ponto que eu gostaria de ouvir
e gostaria que você colocasse para os nossos estudantes, é a relação do volume de produção científica versus a qualidade da produção científica. Covid está sendo, mais uma vez, um momento emblemático. O que eu tenho dito é que o Covid, ele, como você falou, não trouxe evidência, também não trouxe muita coisa nova de comportamento humano. Ele só realçou e deixou mais evidente as nossas falhas. Então, o volume de papers de qualidade, de artigos de qualidade muito ruim no Covid é uma coisa assustadora. E em revistas que tinham o prestígio de serem extremamente exigentes nas qualidades de seus artigos. Então, isso talvez, na minha concepção, só veio para reforçar, realçar algo que já existia, que é essa gana do número de publicações acima da questão da qualidade das publicações. Outra coisa que eu ia te pedir para você comentar esses 2 pontos, o segundo seria essa visão do menos é mais. É uma visão que você defende muito fortemente, e não só você, existem outros grandes pensadores da medicina falando em menos é mais, também falando em slow medicine, que você comentou aí. Eu ia pedir pelo menos que você desse uma pincelada nas suas ideias a respeito desses aspectos que eu acho que são interessantes para que nossos estudantes tenham contato. Pronto. Então, uma coisa importante para o estudante é saber que a maioria das evidências científicas, a maioria dos artigos científicos publicados são falsos. A maioria. A maioria, 51%, estão trazendo informações falsas. Quem disse isso foi Ioannides. Eu adoro suas provocações, Luiz. Eu acho demais, cara. A maioria das coisas são falsas. Chamou de preguiçoso. Adoro. Mas é verdadeiro. Mas é a maior verdade, esse negócio é preguiçoso. O médico não estuda. O maior mito é que médico é estudioso. O maior mito. Ele estudou para passar no vestibular. Depois que passou... Ou então na residência ainda estuda de novo. Mas depois aprende... Mas a maioria das evidências são falsas. Então, você tem 3 tipos de evidências, né? Fake news, que são os anti-estudos, como aquele francês. Tem tanto viés que ele está criando uma mentira. Ele não está procurando a verdade, né? Não tem fake news, aquele Scott Hart Trial que a gente discutiu, né, que eu postei lá, os caras ficaram com ódio. Eu chamei de fake news científico, porque era uma fake news, né, bom demais para ser verdade, tinha muitas coisas. Ele criou uma mentira, né? Existem uma minoria de trabalhos que a gente chama de confirmatórios, que são de boa qualidade, mas não só boa qualidade. Eles foram feitos e testaram hipóteses de boa probabilidade pré-teste. De boa probabilidade a priori. Então, foi uma boa hipótese a ser testada por um estudo de qualidade. Esses que são a minoria, são confirmatórios. E no meio aí, uma boa quantidade de estudos exploratórios, que eles trazem ideias boas, que eles devem existir, que eles devem nos provocar, que eles promovem essa evolução lenta da ciência, mas eles não devem mudar conduta ainda. Essas são a maioria dos trabalhos de valor. E a minoria são aqueles que realmente têm informação de alto valor preditivo em relação à veracidade da ideia. Então, a gente tem que ter isso aí traz um ceticismo. Então, calma, não adianta dizer que tem um artigo publicado no New England. Nem adianta dizer que tem uma meta-análise com esse resultado, porque as meta-análises podem estar compilando estudos de péssima qualidade também. E a própria meta-análise pode ser de péssima qualidade. Então, esse nome meta-análise parece que é a voz de Deus. Não é também. Entendeu? Então, a maioria das meta-análises também não são definitivas. Então, isso é um conceito importante. Aí vocês vão aprender, os alunos, né, com vocês aí, os professores, como é que você distingue o que é um estudo confirmatório, o que é um estudo exploratório e o que é uma fake news científica. O cruel é que é fake news publicado numa revista científica. Normalmente, fake news não é publicado. Não tem evidência. Você derruba fácil. Agora, os caras publicam as porcarias no Circulation. Lê o Circulation. É uma coisa caricatural. Porque é tão pior que o New England, que já é ruim. Não sei se você tem essa sensação. O Circulation é repleto de dia após dia estudo spin
do estudo principal que foi negativo. E é a principal revista de cardiologia. Se a gente tivesse tempo de ficar escrevendo carta ao Circulation desses estudos, porque são tão fáceis de bater. Eles não são. Eles muitas vezes são republicações de estudos negativos analisando subgrupos para positivar a ideia. Grande parte das vezes. Subanálise, estudos observacionais. A gente tem que ter cuidado para saber se a gente precisa fazer um estudo observacional ou não, quando a gente está falando em prova de conceito. Estudos observacionais têm grande valor para as coisas que ele tem valor. Então, é realmente se você pega a melhor revista de cardiologia, você é repleto disso. Então, tem que ter muito cuidado com... Então, é isso que é cruel, porque fake news que inventaram que alguém é assim ou assado, isso se derruba fácil, essa fake news. Mas a fake news científica é mais difícil de derrubar. Né? E ela não é criada só pelo autor, ela é criada pelo autor, apoiada pelo revisor, que é entusiasmado também com a ideia, apoiada pelo editor, que quer citação dos trabalhos, e pelos leitores, que fazem parte de uma tribo de entusiastas. E citam muito esses trabalhos. Então, é um ecossistema, a fake news científica. Então, esse é o principal questão. Mas é bom. A gente fica motivado quando a gente tem a sensação de maestria. Então, os nossos alunos podem se sentir, e eu já adianto isso a vocês, maestros dessa percepção. Quando a gente dá as ferramentas corretas a eles de distinguirem fake news de estudos válidos. E é isso, eu não estou falando só para estudante, não. Eu sinto em médicos a vontade de saber isso, de saber essa ferramenta, de saber tocar esse instrumento. Né? Quando a pessoa sabe tocar um instrumento, essa sensação de maestria faz com que ela fique motivada. Então, esse é o ponto, a gente mostrar que como é estimulante isso aí. E a segunda pergunta que você falou, menos é mais. Em primeiro lugar, é importante dizer que em muitas situações de medicina, mais é mais. Né? Menos é mais não é uma única filosofia médica, que tudo é menos é mais. Então, não deve ser um culto, cuidado com o culto do menos é mais. Aí ele vai virar um culto natureba, não tem que fazer nada, não gosta de remédio. Às vezes, porque eu descrevo e sou uma pessoa assim que promovo o choosing wisely, às vezes já entrou paciente no meu consultório e falou, eu vim aqui em você porque eu já vi pelos seus artigos que você é um médico que não gosta de remédio. Eu digo, eu não gosto de remédio? Claro que eu gosto de remédio, bem aplicado. Agora, o remédio que está sendo usado inapropriadamente, eu não gosto. E assim como eu não gosto de natureba, assim, no sentido, natureba é diferente de natural. Natureba é uma apologia a tudo que é natural. Se você quer fazer apologia ao natural, não use desodorante, não ande de avião, vá andando de um país para outro. Se você quer o natural. Agora, na hora que o cara precisa de um remédio, que tem um benefício comprovado, ele não tomar porque ele vai ficar no natureba? Então é bobagem isso também. Então, em primeiro lugar, menos é mais não deve ser confundido com um culto natureba, anti-remédio. Eu defendo fortemente uma atitude agressiva quando ela é necessária. Tá? E quando traz benefício, e tem tecnologias médicas impressionantes e de grande benefício. Por exemplo, o TAV. É impressionante aquela tecnologia. O paciente ia morrer na cirurgia. A gente não operava, morria e não vai morrer. A gente entra até num dilema, será que 90 anos eu vou fazer? Mas é tão benéfico. Só um parêntese, Luiz. Como a gente está lidando com os estudantes, eu vou só explicar que o TAV, na verdade, é uma tecnologia mais recente, como o Luiz colocou, em que você coloca uma prótese para uma determinada válvula do coração, nesse caso na válvula aórtica, né? Você vai e faz isso por cateterismo, não faz por cirurgia. Até bem pouco tempo, a única opção era por cirurgia. E aí essas técnicas estão surgindo, a gente está podendo fazer isso agora, e ele está realçando essa possibilidade. E já fazemos aqui em Petrolina com professores da Univasf, hein, pessoal? Claro. Então, existem coisas que a gente tem que fazer mesmo. Mas existe um problema em medicina, que é o overuse. O uso inapropriado e excessivo das coisas. Isso é muito prevalente. Muito prevalente. Overuse de exames. E que não é só uma questão de economizar dinheiro ou economizar exame. É não prejudicar o paciente. Tá?
Então, o uso excessivo das coisas, o uso inapropriado, traz um problema de você ter uma maior probabilidade de prejudicar do que de beneficiar, né? Então, isso que é choosing wise, ele é uma sabedoria baseada no menos é mais, mas o menos é mais bem aplicado. Em relação a diagnóstico, existe o problema do overdiagnose, diagnósticos fúteis, até verdadeiros, mas fúteis. E que você vai levar procedimentos fúteis e que trazem mais prejuízo do que benefício. Então, cuidado com o diagnóstico. A gente tem que ter uma grande responsabilidade em diagnosticar alguma coisa em alguém assintomático, né? Então, isso é um dos focos de Choosing Wisely. E também certos tratamentos que às vezes vão pela mentalidade do médico ativo, mas eles podem ter mais prejuízo do que benefício. Então, a gente tem que aprender também a não fazer. Assim como a gente aprende a fazer, a gente deve aprender a não fazer. Acho que o nosso tempo aqui de Zoom... Ô, Dinani, deixa eu né? só colocar o último ponto para Luiz, porque são conceitos que surgem na medicina e que Luiz vem trabalhando com eles, que seria o conceito, pelo menos, Luiz, como você vê a questão da slow medicine? Como é que isso está surgindo aí? O que você vê? Porque é aquela história, né? É mais uma vez de transformar a medicina, né? Medicina baseada em evidência é uma medicina diferente da medicina não baseada em evidência. Slow medicine é diferente da fast medicine. Eu queria só que você comentasse e a gente aproveitar aí você para apresentar para muitos dos nossos estudantes esses conceitos. É interessante esse conceito filosófico do slow, porque não surgiu com medicina. Na verdade, surgiu com slow food, isso. Quando, lá na Praça da Espanha, em Roma, né, de frente daquela escadaria ali, abriram uma McDonald's. E aí não tinha nada a ver uma McDonald's com aquele ambiente ali, né, cultural ou algo assim. E aí surgiu um protesto, alguma coisa, e um movimento slow food contra o fast food, né? E aí o slow food traz umas características de até serem mais naturais e mais saudáveis, e também é você cozinhar assim, mais artesanalmente do que o McDonald's. Aliás, é uma boa analogia que a gente pode fazer de um hospital único, com suas características e etc., e a tendência das redes hospitalares no Brasil. Porque vira tipo um fast food, um fast medicine, diferente do slow medicine. Então, tem várias coisas slow, vários movimentos slow. Começa pelo slow food, mas tem muitas outras situações até chegar ao slow medicine, que surgiu aí de um artigo, há umas 2 décadas atrás, que o indivíduo importou isso para a ideia da medicina. Mas é também meio óbvio, né? Que medicina você precisa de tempo para pensar, você precisa de tempo para conversar com o paciente, né? Eu acho que essa própria reflexão de menos é mais, a gente precisa de tempo. Eu muitas vezes digo assim, puxa, não faça um plano, porque nesse negócio de acreditação tem que botar um plano terapêutico no momento da admissão. Nem sempre o plano terapêutico é no momento da admissão. Deixe para amanhã esse plano terapêutico, para daqui a 2 dias, quando você tiver tempo de sentir do que se trata aquilo. Na dúvida, às vezes, a decisão, se não for uma emergência, amanhã a gente rediscute. É muito interessante como surgem novas informações e o paciente próprio se define, não é a gente que define, né? Então, eu acho que é muito útil a gente dar tempo ao tempo, muitas vezes. Mas eu concordo que é óbvio também. Agora, eu acho que ele entra de uma maneira mais simpática. O problema da medicina baseada em evidência é que ele entrou como se fosse uma intelectualidade médica que os outros não tinham. Isso criou uma reação. O slow medicine não, entra como uma coisa mais humana, mais holística, assim. Individualizada? Mais individualizado, tudo óbvio mesmo. Porém, a gente deve ter cuidado também para não acabar caindo no natureba via slow medicine. Tem essa tendênciazinha também, né? Evitar o culto, evitar a coisa também muito não medicina. Não é não medicina, eu não sou contra a medicina, né? A gente é a favor da boa decisão. Precisa de slow, precisa de racionalidade, precisa de evidência. Em geral, é isso aí. Custo efetividade. É. Ok, Luiz, muitíssimo obrigada pela participação e eu espero que a gente
possa repetir no final do semestre. Vamos, é a promessa. Vamos lá. Vou recomendar o blog Talvez... e algumas aulas que estão disponíveis muito boas, assim, introdutórias também, para os alunos. A TED Talk dele. Eu gosto muito dessa ideia de trazer Luiz para uma primeira aula, porque ele consegue provocar. Eu acho que sai mais conhecimento, sai mais construção de uma coisa provocada, de um caldeirão fervendo, do que se a gente tem que fazer uma experiência transformadora, mais do que um curso. Exatamente. Mas até não quer dizer que o conhecimento que a gente vai colocar aí, o cara senta e lê e vê aulas online. E o que eu acho que é interessante é justamente isso que você está colocando, a oportunidade da gente moldar um pouco, vocês vão ver que é extremamente gratificante. Quanto mais que a seleção é voluntária. Então, quem vai lá é porque quer também, ainda tem isso. Porque eu passei anos. A disciplina nossa na Baiana tem uns 14 anos, uns 13, alguma coisa, mais ou menos a idade de minha filha, Melissa. Mas nos primeiros anos as pessoas não entendiam o que significava aquilo, não. Aquilo precisou se tornar cultura na Baiana. Agora eles já chegam super entusiasmados, sabendo o que é, querendo. Antes ele ficava ali, o que é isso? Que coisa meio chata, alguma coisa assim. Mas a gente começou a capilarizar a cultura de medicina baseada em evidência, de Choosing Wisely na Baiana. Eu andei fazendo umas aulas inaugurais do curso também, na Semana dos Calouros, né? E aí, já desde cedo, eles começam a ler meu blog, não sei o que lá. E aí a gente começou a horizontalizar mais, os outros professores começaram a entrar desde o 4º semestre e vão me pegar no 6º. Então, eles já chegam assim para um nível de discussão alto, para sabendo. Então, acaba sendo transformador mesmo ao longo do curso. Então, vocês estão plantando uma semente que é uma semente para capilarizar isso, né, ao longo do curso. Até o ponto de que não são os professores todos que vão se interessar para ensinar isso, mas os alunos vão passar a exigir esse raciocínio. Começar a perguntar em relação a isso. Então, é teach up. Teach up vai acontecer, entendeu? Beleza. Eu estou conhecendo o Luiz hoje, pessoal. Então, o Anderson e a Dinani já conheciam o Luiz, estou conhecendo agora. E eu adoro conhecer pessoas que faz a gente pensar diferente. Eu ia até brincar aqui se ele tinha tendência a ser de piromaníaco. Se tu gosta de brincar com fogo, porque você queimou vários conceitos aqui bem interessantes. Médico não estuda. Você não viu nada. Você não viu, ele está comedido hoje. Ele está comedido, está tranquilo. Está tranquilo. Ele com a metralhadora na mão, não... Em vez de quando eu tenho que jogar água no fogo dele para não queimar ele. Cardiovales, né? Mas ele é brilhante. O Luiz é brilhante em todos os aspectos. Assim, é realmente refreshing, Luiz, poder conversar com você sempre. É sempre renovador. Toda vez, 100% das vezes, é assim. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado. Eu sei que você está numa maratona de lives e apresentações. Não, mas tem que diminuir. Seu vlog, você está bombando aí nas redes sociais. E eu achei muito legal, Luiz, porque no último Cardiovale que o Nadruz veio, é um cara também brilhante, um grande cientista, um grande acadêmico, e ele falou, é a primeira vez que eu estou vendo o Luiz falar e eu adoro aquele blog dele. Então, assim... É aquele que é de São Paulo, alguma coisa? É o chefe da cardiologia da Unicamp, né? Ele é do Recife, originalmente. Ele é do Recife, né? Mas ele já está muito por lá. Eu tive a oportunidade pouca de conversar com ele naquela vez. A gente não chegou a sentar na mesa assim, eu acho. Mas achei bem interessante a aula dele, né? A coisa. Você é um cara que traz isso, assim, traz esse farol aí, ilumina bastante. E simplesmente um cara que convive muito bem com a discordância, né? A gente não concorda em tudo, eu não concordo 100% com o que você fala, você não concorda 100% com o que eu falo, mas essa abertura, essa possibilidade, eu acho que é o que eu tenho sentido falta, assim. A gente aprende muito com o que a gente discorda, né?
É bom, eu trabalhei aí 1 ano e meio com o Júlio Braga, né? Na cardiologia. Então, é impressionante como a gente concordava em conceitos diferentes do habitual, sem combinar antes, como esse conceito aí que você falou de algoritmo. É uma concordância perfeita e que quase ninguém pensa assim. Eu acho interessante como eu tinha isso com ele. Tinha porque eu saí de segunda-feira, né? No dia a dia. Mas tinha uns 5% de discordância que eu achava interessantíssimo. Porque é nessa hora que a gente reflete, que a gente aprende, né? Tanto aprende como a gente aprende porque a pessoa pode estar certa, mas também a gente aprende que eu não estou explicando direito. Né? Você vê um equívoco na pessoa e aí você diz, é essa a forma de... É isso que estava faltando na minha explicação. Isso também a gente aprende com a discordância. Então, a gente pode aprender com a discordância porque a gente está ao lado certo ou porque a gente está ao lado errado, ou até pelo menos reconhecer humildemente que não se sabe, né? Que são opiniões. Tá bom. Ok, pessoal, muito obrigado pela audiência. Agora, nós queremos que vocês acessem, nesses minutos finais da aula, ao blog Medicina Baseada em Evidências e façam uma boa navegação, concluindo a formação desse primeiro módulo, lendo coisas legais e interessantes pelo professor Luiz Cláudio. Obrigado, até a próxima.